Meus caros, salve Maria. Então estamos aqui hoje para mais uma pílula espiritual, bem curta, mas bem importante, para a gente não cair em algumas armadilhas da vida espiritual. Muitas vezes nós dizemos, né, Padre, eu quero me santificar, quero praticar a virtude, eu preciso praticar a virtude da fortaleza, ou a virtude da mansidão, eu preciso praticar a virtude, né, da temperança, a castidade. E então nós estamos cheios de boas resoluções, mas existe muitas vezes um problema, que a gente quer obter todas essas virtudes, né, e a gente quer a santidade sem fazer esforço, como se a gente dissesse, eu quero, eu estou disposto, e a coisa viesse de uma vez só, né? Por exemplo, eu quero obter a virtude da fortaleza, eu preciso ser forte. E vão aparecendo então dificuldades, contrariedades, adversidades, e aí nós começamos a reclamar, começamos a recuar, em vez de tratá-las devidamente, né? Em vez de suportá-las, de lidar com elas conforme a caridade, conforme a vontade de Deus. Ou então, Padre, eu decidi melhorar com relação à castidade, realmente deixar meus pecados, aquilo que me leva a esses pecados, mas as tentações pioraram. Claro, no momento em que a gente, né, se decide a praticar algo bom, as tentações vão aumentar, primeiro porque a gente vai se dar conta de tentações que talvez a gente nem considerasse tentações, que a gente nem percebesse, né? Justamente porque a gente já estava inclinado para aquilo, né? E aceitando praticar aquela coisa. Então, muitas vezes isso acontece. Quando a gente se decide a praticar uma virtude, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Não simplesmente porque passaram a ser difíceis de uma hora para outra, mas porque a gente tomou a resolução de fazer o que é o certo, vendo o que é errado, né? E evitando, combatendo, lutando contra o pecado, contra as tentações, contra aquilo que nos leva precisamente ao pecado. Então isso é extremamente comum. E as pessoas, às vezes, nós confundimos muito, né? Eu decidi buscar a santidade, procurar as virtudes, de uma hora para outra, tudo se tornou muito mais difícil. Não é que de uma hora para outra se tornou tudo mais difícil. É que você se deu conta do que tem que fazer, efetivamente. É que aí nós nos damos conta do que temos que fazer, não é? Então, esse é o ponto. Então, não é que as coisas ficaram simplesmente mais difíceis de uma hora para outra. Por isso também na Sagrada Escritura está dito, né, no livro de Jó, aquele que quer servir a Deus prepara a sua alma para a tentação, não é? Então, é normal, claro, Deus pode, né, permitir uma tentação maior para que a gente cresça na virtude, lidando, superando, vencendo essa tentação, né? O demônio também pode, né, com as suas armas e com a permissão divina, né, tentar um contra-ataque, e tudo isso é bem normal, e a gente tem que saber que isso é normal. Quando a gente se decide a servir a Deus, as coisas se tornam, entre aspas, mais difíceis. No fundo, porque a gente quer a santidade como a gente quer. Como então, se eu dissesse, eu quero ser forte, eu quero ser casto, né, eu quero ser prudente, e pronto, bastasse. Eu rezei, comunguei, e agora está tudo resolvido, né? Não, a coisa não funciona assim, né? Para a gente ter facilidade para praticar o bem, oração, né, vida sacramental, esse tempo na medida das nossas possibilidades, oração, vida sacramental e também agir nesse sentido. A facilidade de agir bem vem da repetição dos atos bons, vem da repetição de atos pertencentes a essa virtude. A gente adquire, né, a virtude por atos repetidos dessa virtude, certo? Então, não caiamos nessa armadilha. Eu decidi ser casto, de uma hora para outra tudo ficou mais difícil. Normal, porque a gente se deu conta, né, dos problemas que devemos enfrentar. Às vezes Deus permite para que a gente cresça, e também o demônio pode contra
atacar, né? E ver nessas dificuldades para uma virtude que a gente vê que deve praticar, nós devemos ver nessas dificuldades justamente os meios para adquirir essa virtude, certo? Então, a virtude da paciência, né? Da caridade com o próximo, da mansidão. Como é que eu vou adquirir? Com os defeitos do próximo, por exemplo, lidando bem, procurando lidar com caridade, com justiça, né? Então, é assim que nós caminhamos. Então, muitas vezes a gente diz, eu quero ser santo, quero crescer em tal virtude, aí depois, mas depois que eu falei isso tudo ficou bem mais difícil. Não necessariamente, mas é que a gente se dá conta do que tem que fazer, além, eventualmente, claro, né, de Deus permitir maiores dificuldades para que a gente cresça mais rápido, e o demônio também pode contra-atacar. Então estejamos preparados para esse combate, essa resolução, né, de servir a Deus, se conformar à vontade dele. Então nós temos que negar a nossa vontade, as nossas más inclinações, e esse é um trabalho de purificação que vai levar a um certo sofrimento, mas com uma alegria profunda, porque sabemos que isso é bom e é o melhor que nós podemos fazer. Então vamos em frente, coragem, e vamos ao céu. Salve Maria, Deus abençoe.